Só descobri que minha irmã ia se casar porque outra pessoa me marcou nas fotos. Eram 6h43 da manhã e minhas botas ainda estavam úmidas do briefing do site de classificados no oeste do Maine. Eu tinha acabado de voltar para o meu apartamento em Boston, largado minha mochila criptografada no chão de madeira e ligado meu tablet pessoal, algo que raramente fazia. Eu não esperava nada. Ninguém da minha vida real jamais me contatou lá, e provavelmente é por isso que o algoritmo achou que eu poderia querer ver uma foto da minha irmã em um vestido de renda creme, girando sob luzes de corda ao lado de um homem que eu não reconheci. Marcados, Emily Walsh e Matt Alpern. Um passo mais perto, dizia a legenda. Ela disse sim. Fiquei olhando para a tela. Meus dedos pairaram sobre a legenda e depois rolaram a tela. Havia uma foto de ringue, uma foto de grupo em uma colina de vinhedos. O sorriso de Emily era tão radiante quanto a luz atrás dela. E eu? Eu não estava em nenhuma delas. Claro que não. Eu nem sabia que ela estava noiva. Uma risada amarga escapou. Não surpresa, apenas atordoada, como se fica quando uma cicatriz ainda dói anos depois de ter cicatrizado. Meu polegar permaneceu acima dos comentários. Minha mãe havia deixado uma sequência de emojis de coração. Meu pai havia repostado a imagem com uma legenda sobre alegria, legado e família, a mesma família que não havia me mandado mensagem, e-mail ou me ligado. Nem mesmo um aviso de cortesia. Eu não falava com Emily havia mais de um ano, desde que enviei uma mensagem de aniversário que ela nunca respondeu. Ela estava desaparecendo lentamente do contato, como uma imagem que você escurece na tela, mas nunca apaga completamente. Mas isso era outra coisa. Deixei o tablet virado para baixo no balcão da cozinha e fui lavar as mãos, um hábito para remover poeira, óleo, qualquer vestígio de que eu havia passado as últimas 36 horas até os joelhos em equipamentos de nível militar. Meu rosto no espelho ainda carregava o cansaço, sem maquiagem, cabelo preso em uma trança rente. Eu parecia mais um soldado do que uma irmã. A batida na porta foi suave. Sequei as palmas das mãos numa toalha e a abri, encontrando o entregador já se afastando, com um fino envelope branco no chão. Peguei-o. O papel era caro, de gramatura alta, creme, com bordas prateadas. Meu coração disparou, mas depois desabou novamente quando vi o endereço, a família Walsh, não Clary, nem mesmo a senhora Clary Walsh, apenas um grupo inteiro. Dentro, o convite estava lindamente impresso em letra cursiva em relevo. Emily e Matt cordialmente convidam você para a festa de casamento deles na Ells State, Catskills, Nova York. 4 de novembro de 2023. Sem bilhete pessoal, sem cartão de confirmação de presença, apenas um QR Code para escanear, caso você planejasse comparecer. Fiquei olhando para ele, me perguntando se alguém tinha simplesmente adicionado meu nome de última hora para apaziguar um parente distante que perguntou por mim. Eu não duvidaria disso. O tablet vibrou, uma mensagem da minha mãe: se você vier, por favor, use bege ou cinza. Nada chamativo. Nada de oi, nada de que bom que você recebeu o convite, apenas um aviso sobre o código de vestimenta, como se eu fosse uma convidada imprevisível na festa de outra pessoa. Encostei-me na ilha da cozinha, deixando a luz do amanhecer penetrar pelas persianas. O silêncio no cômodo parecia mais pesado do que deveria. Alguns pássaros cantavam lá fora e, em algum lugar lá embaixo, um caminhão de entregas gemia em protesto, mas ali dentro estava tudo parado demais. Abri a geladeira, peguei a última garrafa de tônico de flor de sabugueiro que sobrara de uma operação de reconhecimento no mês passado e me servi de um copo. Um amargor frio cobria minha língua. Tinha gosto de esquecimento. O tablet vibrou novamente, desta vez uma chamada de voz. Clary. Era Tasha, uma velha amiga da academia, agora trabalhando para uma empresa privada de inteligência em Washington, D.C. Sua voz falhou com a estática. Você viu? As fotos? Eu disse secamente, sim. Você está bem? Não respondi de imediato. Ela sabia que era melhor não insistir. Você não vai, né? Acrescentou. Olhei para o envelope ainda sobre o balcão. Não sei, eu disse. Acho que preciso ir. Houve uma pausa na linha. Então por quê? Porque me apagaram, eu disse. E agora estão dando uma festa sem verificar se ainda estou viva.
encerrei a ligação. Mais tarde, sentei-me na beira da cama, com a mochila aberta ao meu lado. Peguei o convite novamente e o segurei sobre a lata de lixo, com os dedos em posição. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça, baixa e fria: não venha a menos que esteja pronta para se comportar como uma convidada, não como uma perturbadora. Soltei um suspiro lento. Então, sem saber por quê, dobrei o convite cuidadosamente e o guardei no bolso da frente da minha mochila. Eu não lhes devia uma aparição. Certamente não lhes devia graça, mas talvez eu me devesse outra coisa. A pulseira de segurança no meu pulso pulsou uma vez, quase um tremor. Dei 2 toques nela. A tela criptografada piscou e ganhou vida com uma única linha de texto: se você ainda se importa com a Emily, apareça. Alguém já se importou. Cheguei cedo. Ninguém percebeu. A viagem até a propriedade Els levou pouco mais de 4 horas. Saí antes do amanhecer, minha mochila jogada no banco de trás de um carro alugado com placa de Maryland. A estrada serpenteava por entre árvores carmesim e cumes cobertos de névoa, serpenteando até o coração do interior do estado de Nova York, como um clichê de cartão postal se esforçando demais. Mas a beleza não afetava o nervosismo. Meu aperto no volante não afrouxou até que entrei no circuito de cascalho em frente aos portões de ferro da propriedade. O lugar parecia exatamente o que minha mãe escolheria, imponente sem ser espalhafatoso, a elegância de uma família rica banhada em dourado outonal. Subiam pelas colunas de pedra, e funcionários, em coletes pretos engomados, recebiam os hóspedes com a cordialidade típica. Fiquei sentado no carro por um longo momento antes de sair, observando mulheres em elegantes vestidos de coquetel rindo ao lado de homens de terno sob medida, com crachás já presos nas lapelas. Entrei pelo vestíbulo lateral. A mesa de check-in ficava sob um lustre de cristal, onde 2 jovens de fones de ouvido e sapatilhas digitavam rapidamente atrás de iPads prateados. Uma placa brilhante no teto dizia: Casamento Walsh-Alpern. Bem-vindos, convidados. Aproximei-me, silenciosa, ponderada. Nome? Perguntou uma delas sem levantar os olhos. Clary Walsh. Suas mãos pararam sobre a tela. Ela rolou a tela, rolou de novo e então franziu a testa. Não vejo nenhuma Clary Walsh, disse ela, olhando de soslaio para sua parceira. Você é da família Alpern? Balancei a cabeça uma vez. Sou irmã da noiva. Um momento se passou, e então algo brilhou em seus olhos, constrangimento ou talvez reconhecimento pelo nome. Ela digitou novamente, com mais urgência. Por favor, aguarde um momento. Em segundos, uma supervisora apareceu. Ela não fez nenhuma pergunta, apenas deu um sorriso ensaiado e gesticulou em direção à ala mais distante do local. Por aqui, senhorita Walsh, arranjamos um lugar para você. Sem explicação, sem desculpas, apenas um redirecionamento eficiente. O salão de baile ainda não havia sido aberto, mas o vestíbulo externo fervilhava de convidados bebendo champanhe, admirando arranjos florais e posando para fotos em frente a uma parede com molduras de momentos familiares. Nenhuma das fotos me incluía. Fui conduzida, passando pelos assentos da recepção principal, em direção a um pequeno nicho forrado com cadeiras estofadas em tons neutros. Uma placa dobrável indicava que era um lugar extra. Não reconheci ninguém na fileira, exceto uma tia distante que eu não via desde os 12 anos. Meu lugar era perto da saída, perto o suficiente para ouvir a música, longe o suficiente para que ninguém tropeçasse na minha presença. A funcionária que me acompanhava me entregou um programa fino e desapareceu. Sentei-me, ajeitei a bainha do meu casaco cinza ardósia, discreta, como solicitado, e encarei a sala a qual eu não deveria pertencer. Ellen Walsh, minha mãe, entrou 15 minutos depois, cercada por 2 mulheres do seu clube de bridge. Seu cabelo estava preso em um coque francês. Ela usava um conjunto creme e pérolas. Ela me olhou diretamente antes que o reconhecimento suavizasse sua expressão em algo que poderia ter passado por um sorriso. Clary, disse ela, aproximando-se. Você veio. Eu vim. Você parece. Ela fez uma pausa. Bem, obrigada por se vestir adequadamente. Não houve abraço, apenas uma olhada rápida, como se ela estivesse avaliando se minha presença mancharia as fotos. Meu pai chegou em seguida, conversando com um dos padrinhos.
Ele me viu no meio da frase, fez uma breve pausa, depois assentiu com a cabeça e voltou a falar como se eu fosse um móvel que ele tivesse acabado de ignorar. Virei o olhar para a multidão. Parentes distantes circulavam pelo espaço, segurando taças de prosecco e rindo alto demais. A cada poucos instantes, alguém me olhava, depois desviava o olhar, ninguém corajoso o suficiente para transpor a distância de anos e boatos. Emily apareceu 10 minutos depois, com um esvoaçar de seda marfim e maquiagem suave. Ela estava radiante, o tipo de noiva que as revistas de noiva bajulam. Ela passou pela minha fileira com suas madrinhas a reboque, rindo de algo que uma delas havia dito. Seus olhos percorreram o espaço, pararam perto de mim, mas não se demoraram. Ela não disse olá, não diminuiu o passo, nem sequer piscou. Era como se eu não estivesse lá. Dobrei o programa, passei os dedos pela borda e a observei flutuar em direção às fileiras da frente, onde a família de verdade estava sentada. Sua cadeira era dourada, centralizada, iluminada de cima por um feixe de luz perfeito. A minha rangeu sob mim, e empurrada para trás, contra a saída de emergência. Lembrei-me de algo que meu pai disse certa vez em um evento beneficente: família não é sobre sentimentos, é sobre aparências. Ele não estava falando comigo, mas talvez nunca tenha falado. Uma onda de aplausos irrompeu quando o celebrante subiu ao palco. Bati palmas 2 vezes e depois parei. Minhas mãos repousavam no colo, frias e imóveis. A música aumentava. A multidão se inclinou para a frente. Eu, não. Examinei as fileiras. Em algum lugar perto do meio, um homem de terno cinza discreto estava sentado com um cotovelo apoiado no joelho. Ele não estava batendo palmas. Não estava sorrindo. Por uma fração de segundo, nossos olhares se encontraram. Houve um lampejo, como se ele tivesse visto um fantasma ou talvez tivesse reconhecido algo que não deveria. Então, ele desviou o olhar e, de repente, desapareceu na multidão. O inimigo nem sempre usa máscara. Às vezes, serve aperitivos. Um garçom passou por mim, carregando uma bandeja de biscoitos de alecrim com queijo cremoso e fatias de pera. Observei seu andar, nem apressado, nem casual, mas comedido. Ele usava o mesmo uniforme preto dos outros, os mesmos sapatos engraxados e luvas brancas. Mas o punho da camisa esquerda tinha um leve vinco, apenas um pouco amassado, e o crachá de identificação preso ao colete trazia um sobrenome que não correspondia a nenhum dos funcionários do buffet que eu ouvirá no check-in. A maioria das pessoas não teria notado. Eu não era a maioria das pessoas. O coquetel de recepção havia começado há menos de 20 minutos, e algo na atmosfera já parecia estranho. As risadas ao meu redor eram ensaiadas demais. O posicionamento dos arranjos florais era simétrico demais. A iluminação de LED no teto piscou 2 vezes e depois se fixou. Aquilo não era ambiente. Era um sinal. Examinei o perímetro: tetos altos, lustres de latão, cortinas de veludo meio abertas, revelando fileiras de bordos brilhantes do lado de fora. Uma música suave vinha de um quarteto de cordas perto da esquina. O ar cheirava a noz moscada e açúcar queimado, um charme outonal sobreposto a uma geometria de nível de vigilância. Foi então que o vi, Thomas Adler, encostado em uma alta coluna de mármore perto do bar do perímetro. Cabelo um tom mais escuro do que eu me lembrava, terno impecável, gravata desfeita o suficiente para parecer indiferente. Ele segurava um copo baixo cheio de líquido âmbar e não bebeu dele. Nossos olhares se encontraram por menos de meio segundo. Então ele se virou e foi embora, no momento em que outro garçom passou entre nós. Eu o segui até perto da lareira. Ele parou ao lado da tábua de frios, pegou um figo e disse, sem olhar para mim: ainda é você por baixo da trança, certo? Eu não respondi. Ele mordeu o figo, mastigou uma vez e então falou, sinais cruzados por toda parte. A pilha de áudio e vídeo da sala dos fundos foi adulterada. Por quem? Alguém que conhece a língua. Encontrei um cabo falso passando áudio por um filtro proxy. O ponto final não é local. Senti uma pontada no peito, não pânico, não adrenalina, concentração. Você viu quem instalou? Ainda não. Ele se virou, finalmente me olhando nos olhos. Mas você vai ver. Meus dedos se fecharam em volta do fino scanner na minha bolsa.
Fui em direção ao pedestal de microfone portátil ao lado do palco principal, onde um vendedor de tecnologia alto, de camisa polo cinza, mexia nos níveis de som. Um garçom se aproximou dele, entregou um pendrive e desapareceu em direção ao corredor da cozinha. Caminhei lentamente, cronometrando cada passo com o ritmo da sala. Casais conversavam, copos tilintavam. O quarteto começou uma nova música, Debussy, se eu tivesse que adivinhar. Ninguém estava me olhando. Alcancei o microfone e pressionei o polegar na lateral da minha bolsa. A aba se abriu com um clique silencioso. Dentro, um scanner preto fosco, do tamanho de um tubo de batom. Apontei-o para a parte de trás do pedestal do microfone e bati 2 vezes. Uma explosão silenciosa de luz examinou os componentes. O dispositivo vibrou levemente. Luzes verdes ficaram vermelhas. Não era tecnologia de nível hoteleiro. Este sinal estava oscilando em frequências que eu vira pela última vez na transferência para Cipres. A assinatura criptografada imitava um sistema de retransmissão de voz do Dudê, mas de forma desleixada. Alguém queria que parecesse oficial sem ser rastreável. Guardei o scanner. Thomas reapareceu ao meu lado. Eles não estão transmitindo, estão recebendo. Qual é a mensagem? Ele pegou o celular e inclinou a tela em minha direção. A transmissão mostrou uma sequência de símbolos em loop, texto codificado sobreposto por um cronômetro de contagem regressiva. Mensagem que interceptada há 10 minutos, disse ele, ainda aguardando. Então o texto mudou, a RM quer confirmação antes das 16 horas. 3 letras, SR, meu pulso desacelerou, não de medo, mas de lembrança. Marcus Reed. Eu não via esse nome há 4 anos, desde Horizonte Negro, desde que o vi sair de uma sala de interrogatório segura enquanto eu estava trancado lá dentro, destituído de minha patente e ordenado a desaparecer pelo bem da agência. Aquele desgraçado estava ali ou observando de onde quer que ainda mexesse os pauzinhos. Reed não aparecia a menos que estivesse orquestrando alguma coisa. E se aquela era a operação dele, então o casamento era só fachada. Olhei ao redor. De repente, cada garçom era um suspeito. Cada vaso de flores podia abrigar um sensor. Cada convidado podia ser mais do que aparentava. Isso não tem nada a ver com a Emily, murmurei. Nunca teve. Thomas enfiou a mão no bolso interno e tirou uma caixinha de veludo, discreta, do tipo que se esperaria que contivesse um broche de lapela ou abotoaduras. Ele a pressionou contra minha mão. Autoridade temporária restabelecida, disse-lhe baixinho. Sua decisão, Major-General. Até a seda pode esconder a traição. A suíte nupcial estava silenciosa demais. Velas tremulavam em arandelas ornamentadas ao longo das paredes, exalando o aroma de jacarandá e baunilha. Tecidos farfalhavam em algum lugar perto da penteadeira, mas, tirando isso, o silêncio era absoluto, nenhum passo, nenhuma conversa, apenas o silêncio tenso de alguém sozinha, mas não em paz. Emily estava diante de um espelho de corpo inteiro, meio virada, inspecionando seu reflexo em um vestido que parecia afiado ao luar. Camadas de seda creme flutuavam ao seu redor como névoa. O véu ainda não havia sido preso. Suas mãos, firmes de longe, tremiam levemente enquanto ela ajustava uma alça de ombro. Fechei a porta atrás de mim sem bater. O trinco fez um clique como o de uma arma sendo engatilhada. Seus olhos encontraram os meus no espelho, a surpresa cintilou, depois se dissipou. Você não deveria estar aqui, disse ela, virando-se lentamente. Você não deveria estar transmitindo informações seguras através do seu vestido, respondi. Sua boca se abriu, depois se fechou. Uma dúzia de expressões se estampavam em seu rosto: confusão, indignação, negação. Mas uma emoção transparecia com mais força: medo. Dei um passo à frente, lenta e deliberadamente. Onde está? Não sei do que você está falando. Não, respondi secamente. Já rastreei o sinal. Ela hesitou. E por um instante, não era mais uma noiva, mas uma irmã, ombros curvados, olhos arregalados, como costumava ser quando acordava de pesadelos quando criança e entrava sorrateiramente no meu quarto. Você acha que eu faria uma coisa dessas de propósito? Acho que você foi enganada. Emily engoliu em seco. Sua voz ficou mais grave. Alguém me deu este vestido através do estilista.
Disse que era um presente, exclusivo, feito sob medida. Era lindo. Não pensei em questionar. Aproximei-me dela, tomando cuidado para não tocar na seda. Quem arranjou o estilista? Um doador com quem o escritório do Met trabalha disse que fazia parte de um pacote de patrocínio de casamento. Eu só. Ela parou de falar. Você simplesmente aceitou. Seus ombros caíram. Não me faça sentir pior do que já me sinto. Encontrei seus olhos no espelho. Então deixe-me ver a bainha. Não. Suas mãos voaram para as bordas do vestido. Este é o meu casamento, Clary. Não me importa para qual agência você acha que ainda trabalha. Não estou aqui como agente. Exatamente, ela retrucou. Você não é mais nada. As palavras atingiram com o peso que ela queria, mas não cortaram. Não desta vez. Esperei, não disse nada, deixei o silêncio se estender até que sua indignação se esvaísse. Então, com uma voz quase inaudível, ela disse: há algo errado com isso, não é? Sim. Ela hesitou, depois deu um passo para trás lentamente, levantando a ponta da cauda e segurando-a em minha direção. Ajoelhei-me, com os dedos precisos, afastando camadas de tule até chegar à bainha interna. Ali, costurado no forro com fio metálico aninhado atrás de uma dobra projetada para se mover junto com o tecido, estava um transmissor do tamanho de um alfinete, de nível militar, criptografado, o tipo usado para a coleta passiva de dados em equipamentos de campo embarcados. Peguei meu scanner e o segurei perto. Um pulso fraco. Ativo. Emily afundou no puff de veludo, com a cabeça entre as mãos. Eu não te contei porque achei que você ia estragar tudo, disse ela, com a voz trêmula como sempre. Fiquei de pé, com o transmissor entre os dedos, brilhando como uma joia doentia à luz de velas. Não, Emily. Estou aqui para salvá-lo. De novo. Ninguém me apoiou até que um homem o fizesse. A música aumentou quando as portas duplas se abriram. Permaneci sentado na última fileira, a borda fria do banco pressionando minha espinha. A luz das velas cintilava sobre o mármore polido, lançando um dourado cintilante sobre o corredor. Os convidados se inclinavam para a frente com reverência praticada, os smartphones meio escondidos atrás de programas florais. Era o tipo de casamento projetado para revistas de luxo e inveja sussurrada, simetria perfeita, elegância selecionada, ilusão impecável. Emily entrou ao som de um coro de instrumentos de corda, de braço dado com o do meu pai. Seu vestido se estendia atrás dela em um rastro de seda, radiante e limpo, agora livre da ameaça que outrora carregava. Ela não olhou para mim, e ele também não. Ele permaneceu de pé enquanto eles passavam, seu rosto uma tela de triunfo contido. Convidados a seguiram. Eu, não. Do meu ponto de vista, perto do corredor, eu conseguia ver tudo, os maxilares tensos, as expressões orgulhosas, o brilho das taças de champanhe erguidas em sutil expectativa. E atrás de tudo, aninhado na segunda fileira da área VIP, estava sentado um homem que eu não via há 4 anos, Marcus Reed. Seu cabelo estava mais curto, salpicado de fios grisalhos, sua postura relaxada, mas os olhos atentos, um predador vestido de seda. Ele não olhou para mim. Não precisava. Ele sabia que eu o tinha visto. O celebrante subiu ao pódio, com a voz afetuosa e experiente. Antes de começarmos esta união, gostaríamos de reservar um momento para homenagear aqueles que serviram. Se houver algum veterano na sala que queira se levantar em homenagem a esta cerimônia, pode fazê-lo agora. Uma pausa. Então, de 3 fileiras à frente, uma única figura se levantou. Thomas. Seu terno estava impecável, a gravata afrouxada o suficiente para parecer civil. Mas quando ele se virou lenta e deliberadamente, seus olhos se fixaram em mim, e a sala se moveu. Os murmúrios cessaram. A música suavizou-se. Uma corrente percorreu o ar, como um fio invisível sendo esticado. Ele ergueu a mão, dedos na testa, em saudação militar completa. E então, como se tivesse sido avisado, falou, não em voz alta, nem com arrogância, Major-General Clary Walsh, senhora. Prendi a respiração, não de surpresa, mas do peso da mesma. O eco do silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer rugido. Cabeças se viraram, celulares caíram. Alguém engasgou.
O celebrante piscou no meio da frase. Câmeras se viraram para mim como predadores farejando sangue, mas encontraram aço. O rosto da minha mãe se contorceu, não de confusão, mas de reconhecimento, como se uma gaveta trancada em sua memória finalmente tivesse se aberto. Meu pai parecia ter levado um tapa. A expressão de Emily ali, finalmente, ela olhou para mim. Não para além de mim, para mim. Levantei-me. Não devagar, nem com cautela. Deixei o silêncio se estender enquanto entrava no corredor. Minhas botas soavam como trovões no mármore, cada uma frase atrás. Os olhos de Reed finalmente encontraram os meus, frios, calculistas. Não desviei o olhar. Isso não acabou, Marcos, eu disse, com a voz clara como vidro. Apenas começou. Enterraram a história, mas não as cicatrizes. O salão privativo atrás do salão de cerimônias era mal iluminado, com as paredes forradas com retratos em tom sépia de ancestrais que eu nunca conhecera, homens austeros com cartolas, mulheres com colarinhos de renda e olhares distantes. O cômodo era a prova de som. Em algum lugar além das paredes acolchoadas, tocava música orquestral para um casamento do qual eu não mais considerava parte. Sentei-me em uma poltrona de couro, olhando fixamente para a caixa de veludo que Thomas me entregara mais cedo. Ela permanecia fechada sobre a mesa, ao lado de uma taça de champanhe intocada. O ar cheirava a madeira antiga, florais e algo metálico por baixo, sangue velho nos canos, talvez, ou o peso férreo da memória. Deixei meus dedos roçarem a caixa uma vez, depois duas, antes de finalmente abri-la. O metal ainda estava lá, real, sólido, carmesim nas bordas, prateado polido em uma explosão de linhas que se cruzavam. Eu já havia recusado uma vez. Síria, 2016. A tempestade de areia atingira com mais força do que o previsto, a visibilidade reduzida a 1 metro. A estática engasgou as comunicações. Vários aliados presos entre concreto quebrado e vergalhões retorcidos. Nem deveríamos estar naquele quadrante. Nossa inteligência havia sinalizado que estava tudo limpo. Não estava. Thomas levou estilhaços na perna. Outros 2 estavam soterrados pelos escombros, com os pulmões cheios de poeira. Eu tinha 28 anos e 3 meses no comando de campo. Reed estava na van de operações, latindo ordens por um uplim embaralhado que se atrasava a cada 3 sílabas. Lembro-me de gritar no meu microfone: evacuação para o leste. Eles montaram uma segunda armadilha perto da entrada da mesquita. A voz de Reed retornou: manter o perímetro. Nenhum movimento até que a varredura secundária do drone confirme a liberação. Não tenho tempo para a liberação, respondi rispidamente. Estamos queimando luz do dia e sangue. Desliguei a transmissão e liderei a equipe eu mesmo. Levou 12 minutos. 5 deles foram gastos arrastando Thomas por uma cratera que não existia 30 segundos antes. O sangue dele encharcou minhas luvas. Conseguimos, por pouco. Não ouvi mais nada de Reed nas 48 horas seguintes, até o relatório sair. Ele atribuiu a falha a um desvio descontrolado, rotulou minha manobra como improvisação imprudente em campo. O arquivo foi apagado. Meu elogio enterrado. O registro oficial afirmava que a evacuação foi coordenada por canais alternativos, não meus. Ofereceram-me uma escolha: desaparecer discretamente com um acordo de confidencialidade ou enfrentar um tribunal disciplinar por insubordinação sob fogo cerrado. Peguei a caneta, assinei e me dobrei em uma caixa com o rótulo "Não precisa ser aberta". Reed foi promovido 3 semanas depois. Perguntaram se eu queria uma medalha de moral, algo simbólico, uma réplica para minha própria estante. Recusei. Eu não precisava de símbolos. Eu precisava que a verdade sobrevivesse a mim. E, no entanto, lá estava eu, 6 anos depois, olhando para a coisa real, aquela que disseram ter sido perdida na auditoria. Meus dedos se fecharam. Thomas bateu uma vez na porta e entrou. Ele não disse nada, apenas assentiu e me entregou um telefone. Uma tela preta se iluminou com linhas de código em cascata, metadados extraídos do transmissor que havíamos retirado do vestido de Emily. Examinei as sequências, assinaturas hexadecimais, registros de tempo criptografados, destinos de transmissão. Então eu vi, Vanguard_backup.rz, exclusão agendada para 22 horas EST, no Red House. Casa Vermelha, um dos arquivos seguros restantes,
enterrados profundamente fora da rede até que alguém decidisse que era hora de acender o fósforo. Rolei a tela até o final dos metadados. A chave de autorização do remetente terminava em 3 dígitos que eu não via há anos, MR09. RID. Ele não estava apenas presente neste casamento, ele o estava usando, coordenando uma eliminação total de tudo relacionado à Vanguard, cada registro, cada arquivo de comunicação, cada segundo de verdade desde a Black Horizon até agora. Levantei-me rápido demais, minha visão se estreitando em pontos. Se ele conseguisse esta noite, não haveria registro do que eu tinha feito ou do que ele tinha feito, não só para mim, para todos nós. Caminhei em direção à porta, a adrenalina pulsando sob a pele. Então veio um sussurro do corredor, baixo e masculino: você não é o único fantasma neste casamento. Nem todos os brindes são inofensivos. O terraço do jardim atrás da Else Estate brilhava sob teias de luzes de corda penduradas entre as árvores como veias de vagalumes. Um jazz suave saía de um sistema de alto-falantes invisível, suave o suficiente para relaxar os desavisados. As mesas haviam sido retiradas, as bebidas, repostas, e em algum lugar lá dentro, uma cerimonialista verificava sua prancheta pela 4ª vez em 10 minutos. Thomas estava perto de uma treliça, fingindo beber um drink. Eu estava 3 passos atrás dele, com os olhos fixos no microfone cerimonial colocado cuidadosamente na cabeceira da longa mesa ao ar livre. Uma única rosa vermelha repousava ao lado, simetria estética ou posicionamento estratégico. Eu aprenderá a nunca presumir inocência em coisas belas. O microfone havia sido movido desde a cerimônia, agora mais perto, com fiação diferente. O scanner de frequência dentro da minha bolsa zumbia com um feedback baixo e constante. Enterrado em seu núcleo havia um transmissor oculto, quase indistinguível dos componentes sem fio padrão. Liguei o scanner no modo passivo e esperei. Emily estava sob o caramanchão, com a taça de vinho erguida e o véu erguido pela primeira vez no dia. Seu novo marido estava atrás dela, sorrindo como um homem orgulhoso de sua aquisição. Só quero dizer, começou ela, com a voz amplificada suavemente pelo microfone, que o amor verdadeiro, surpreende. Nem sempre é planejado. Ele surge de repente e se ancora onde você menos espera. Risadas educadas, tilintar de cristal. Não ouvi o resto porque, naquele momento, o scanner zumbiu, agudo e breve. Um estouro de pacotes, 3 segundos, banda estreita comprimida, direcionado a um ponto final que eu não vi há uma década. Toquei na interface. O sinal foi registrado ao meu lado. A voz de Thomas era baixa, mas cortante. Diga-me que não foi o que eu acho que foi. Foi. Pressionei com mais força. Os metadados eram analisados mais rápido agora com meu algoritmo carregado. Camada por camada, a estrutura se revelava, assinaturas de codificação familiares, tags de comando de operações arquivadas, mas distorcidas, como se alguém tivesse pegado os registros originais da Vanguard e os passado por um liquidificador de ambiguidade jurídica e carimbos de data ora falsificados. Deslizei para isolar o bloco de conteúdo principal, Diretiva 19A, Oficial CW, Engajamento não autorizado, falha em confirmar o protocolo de evacuação secundária, anulação da cadeia de comando. Resultado: exposição civil ao risco. Jesus, murmurou Thomas. Estão te incriminando. Reescrevendo, eu disse, em tempo real. A transmissão tinha sido feita por um retransmissor passivo, inofensivo para um ouvido destreinado. Mas, por baixo da superfície, empurrava uma narrativa, alimentando uma versão da história construída para me queimar da existência. Onde foi parar? Perguntei. Ele hesitou. O rastreamento passa por 3 proxies. O nó final é político. Um bando registrado na iniciativa Arca. Aquele nome me deu um arrepio na espinha. Grayson. Thomas assentiu uma vez. As digitais dele estão por toda parte. Ele quer o seu legado enterrado e o de Reed consagrado. E se essa reescrita der certo, ele vai conseguir. O jazz mudou para um ritmo mais animado. Olhei para Emily, que agora estava rindo ao lado de um grupo de madrinhas, com a taça de champanhe quase vazia. Ela parecia satisfeita, ou talvez apenas ensaiada, como eu costumava parecer quando dava briefings em zonas de guerra e encerrava o assunto na terça-feira. Olhei para o microfone novamente, para a minúscula grade preta que havia atravessado meu passado como uma bala e a cobria de gentilezas.
Passos atrás de mim, suaves, mas cautelosos. Virei-me no momento em que Emily se aproximava. Nada de véu agora. Nada de champanhe. Sua voz era baixa. Por que você está bisbilhotando durante o meu casamento? Alguns segredos estão costurados. Outros, costurados. O camarim estava quase escuro, iluminado apenas pela luz fraca do corredor que se infiltrava por baixo da porta. As velas já haviam se apagado há muito tempo. Pincéis de maquiagem jaziam espalhados pela penteadeira como armas descartadas após um cerco fracassado. O vestido de noiva pendia de um manequim de madeira perto do canto, agora flácido, sua beleza frouxa e abandonada. Fechei a porta atrás de mim com um clique suave e fui até o manequim. O vestido pairava como um fantasma, com a bainha roçando o chão. Agachei-me, tirei um par de luvas do bolso do blazer e as calcei. Cada centímetro de seda fora costurado com perfeição, mas eram as imperfeições que eu procurava, as linhas da costura que franziam levemente no quadril, a linha esticada demais sob a sobreposição de renda. Tirei um bisturi da minha bolsa. Um corte preciso ao longo do forro interno revelou um fino envelope de musselina costurada, escondido sob uma camada falsa. Descolei-o lentamente, expondo um pacote costurado cirurgicamente do tamanho de uma moeda de 25 centavos. Invólucro liso, sem logotipo, apenas 3 rebites minúsculos e o zumbido suave da carga residual. Modelo de coleta de dados de nível OTAN, mapeamento térmico, rastreamento de movimento e, pior, retransmissão passiva. Ele alimentava tudo que Emily fazia, cada passo, cada palavra, cada momento, em um sinal de rajada direcionado incorporado ao feed de áudio da cerimônia. O microfone não era apenas uma transmissão única. Era parte de um loop. Peguei meu decodificador, retirei um cabo da capa e conectei o pacote ao leitor. A luz verde piscou uma vez, depois vermelha, depois verde novamente. Os dados se espalharam em finas linhas pretas, cabeçalhos de metadados, registros de origem, integridade do sinal, todos marcados com protocolos de ofuscação. E então, enterrado no fundo do campo de assinatura como um cartão de visita espalhado pela tela, havia uma sequência de caracteres hexadecimais digitais, MRC04FGR. Read. Não apenas fazendo referência a ele, assinado por ele. Não se tratava de uma operação antiga readaptada. Era atual, ativa, e eles a costuraram no vestido de noiva da minha irmã como uma arma feita de tule. Clare. Virei-me, ainda agachada, o bisturi em uma mão, o decodificador na outra. Emily estava parada na porta. Seu cabelo estava solto agora, a maquiagem levemente borrada. Seus olhos encontraram o vestido, depois o forro rasgado, depois eu. O que você está fazendo? Sua voz falhou. Terminando o que outra pessoa começou, eu disse, endireitando-me lentamente. Você está desfazendo meu vestido de noiva. Nunca foi só um vestido. Ela se aproximou, a descrença se transformando em fúria. Você sempre estraga tudo. Sempre. Toda vez que baixo a guarda, você aparece com aquela cara de quem eu sou uma idiota que precisa ser salva. Eu não respondi. Só uma vez, ela continuou, elevando a voz, só uma vez, eu queria algo que não fosse sobre você. Não sobre o seu trabalho, não sobre os seus segredos, não sobre a sua culpa. Isso não é sobre culpa. Sua respiração engasgou. Eu não plantei isso, eu disse, erguendo o pacote. Eles plantaram, e usaram você para carregá-lo. Seu olhar caiu para o objeto em minha mão, depois para o rasgo no tecido. Ela cambaleou um passo para trás, a coluna batendo na borda da penteadeira. Eles me usaram, sussurrou, porque sabiam que eu apareceria. Ela desabou no banco de veludo. A luta desapareceu de sua postura. Eu senti, disse ela. Usando aquela coisa, me senti observada. Eu disse ao Matt que algo estava errado. Ele riu, disse que eu estava apenas estressada. Você tinha razão. Um silêncio se estendeu entre nós. Então, o que acontece agora? Levantei o decodificador, observando o processamento da linha final do código. Um novo registro de tempo apareceu. Contagem regressiva ao vivo. Eles estavam preparando outra transferência. Apertei meu fone de ouvido. Thomas, você está lendo? Um zumbido fraco.
Cópia. Isso confirma. Reed está trabalhando com Grayson. Eles vão transferir os dados reais hoje à noite. O discurso foi lindo. A traição, melhor ainda. O grande salão de baile brilhava sob 1000 chamas de velas refratadas. Os lustres se atenuavam até um dourado suave que transformava cada sorriso em algo polido. Aplausos ecoavam pela sala como trovões orquestrados, e taças de champanhe tilintavam em aprovação sincronizada. O ar vibrava com o calor pós-jantar, doce como vinho, perfumado e denso o suficiente para atenuar a suspeita. Reed estava no centro de tudo, erguendo o copo. Quero propor um brinde, disse ele, com a voz suave como veludo. Não apenas ao casal feliz, embora mereçam todas as bênçãos, mas às pessoas que os criaram, a família Walsh. Um nome que significa lealdade, honra, força silenciosa. Mais aplausos. Ele enxugou os olhos, visivelmente comovida. Arthur assentiu com seriedade patriarcal. Emily olhou para as mãos, insegura. E, por fim, continuou Reed, com o olhar percorrendo a sala, aqueles que servem sem reconhecimento, os guardiões nas sombras. Que um dia mereçamos o silêncio deles. A última frase soou como poesia, uma meia-verdade envolta em reverência. A sala explodiu em apreço. Eu já estava me movendo. Thomas me fez um aceno do outro lado da sala. Um movimento de pulso, um pulso vindo do controle remoto escondido no casaco. Tínhamos sequestrado o sinal audiovisual 30 segundos antes de Reed aparecer. Tudo o que eu precisava fazer era acioná-lo. Coloquei a mão na bolsa e bati no transmissor uma vez. O quarto escureceu. Suspiros se espalharam pelo salão enquanto a apresentação de slides das fotos do casamento piscava. A tela piscou duas vezes, e então se iluminou com um código em preto e branco sobreposto a uma assinatura familiar, Vanguard_Backup.rz, origem Red House, signatário MRC04FGR. Um murmúrio percorreu a multidão. Então, o áudio começou a tocar. Minha voz, vinda do decodificador, tocou. Eles vão transferir os dados reais hoje à noite. Silêncio. O copo de Reed baixou. Quem fez isso? Alguém sussurrou. Então ele se virou, com espanto absoluto no rosto. O que é isso? Perguntou, aproximando-se da tela. Isso não faz parte do programa. Sua performance foi impecável. Alguém invadiu o sistema, continuou, com a voz no tom certo de alarme. Isso é conteúdo confidencial. Isso pode colocar vidas em risco. Como a minha, eu disse em voz alta, dando um passo à frente, em direção ao espaço aberto. Todos os olhares se voltaram para mim. Foi isso que eles enterraram, o que tentaram apagar. E usaram esta família, a minha família, como escudo. Uma dúzia de câmeras se moveu, os celulares se ergueram. Eu podia ver a confusão começando a se transformar em perguntas. Então Reed puxou o gatilho de verdade. Do bolso interno do blazer, tirou uma pasta fina de couro. Desculpem a todos, disse ele, com a voz carregada de gravidade. Mas era exatamente isso que temíamos. Entregou a pasta à segurança do local. Uma ordem federal de cessar e deter. Ela acessou arquivos lacrados por meio de um canal privado vinculado a um nó comprometido. Temos motivos para. Tentaram me apagar. Digitalizei a verdade. O porão da Else Estate não constava em nenhuma das plantas entregues aos funcionários ou vendedores. Ficava sob a ala leste, atrás de um painel de serviço que não era aberto havia uma década, descendo uma escada de metal sufocada por poeira e fiação enferrujada. O corredor de serviços cheirava a isolamento antigo e a algo úmido, metálico, como segredos esquecidos grudados nas paredes. Agi rápido. Thomas tinha me rendido 5 minutos, 10, se conseguisse deter a segurança do local com uma desorientação plausível e aquele crachá de acesso falso que ele guardava no bolso do peito para momentos como aquele. Minhas luvas já estavam calçadas. A grade perto da sala da caldeira se abriu com um rangido satisfatório, revelando o duto de ventilação que eu havia explorado mais cedo naquele dia. Coloquei a mão em sua boca estreita e retirei o laptop preto de campo, selado em seu estojo à prova de intempéries. Frio ao toque, intocado. Abri o aplicativo e inicializei em um sistema operacional offline seguro. Sem Wi-Fi, sem nuvem, sem rastreamento externo.
Apenas um nó sandbox que ajudei a programar quando o Vanguard ainda estava ativo. Uma pulsação, 2. Então a tela ganhou vida. A autenticação necessária. Pressionei o sensor lateral com o polegar e esperei. Ele piscou em verde. Bem-vindo de volta, diretor C. Expirei lentamente, estalando os dedos. Os arquivos ainda estavam lá, imagens inalteradas do horizonte negro, áudio da câmera corporal da Síria, registros de mensagens internas mostrando a árvore de decisão que Reed havia manipulado, a cadeia de operações que ele havia ignorado e as unidades de campo que ele havia deixado para secar. Cada mentira que ele havia pintado no disco, eu tinha a tela sem edição. Conectei-me ao feed de comunicação usando a linha criptografada que Thomas havia redirecionado do ponto de acesso AV da propriedade. Um bip suave confirmou que o projetor estava ligado, reinstalado pela porta de backup na parede oeste do grande salão de baile, onde a apresentação de slides do casamento havia sido exibida. Uma voz crepitou no meu fone de ouvido. Comando, aqui é Mort, confirmando o receptor ligado. Mort, minha antiga agente cibernética. Eu não ouvi a voz dela há 3 anos. Ainda usando meu indicativo, murmurei. Ele nunca foi reatribuído, respondeu ela. Há muitos fantasmas anexados. Imaginei que você pudesse recuperá-lo um dia. Sorri, mesmo enquanto meus dedos voavam sobre as teclas. Estou preparando o upload. Da transmissão principal, a estática desapareceu. Um zumbido baixo sinalizou que a conexão havia se estabilizado através do uplink externo de Thomas. Ninguém lá dentro saberia até que os arquivos começassem a tocar. A essa altura, a sala estaria diante da verdade nua e crua do que havia sido apagado. Mort, eu disse, abra a porta 12 e espelhe o nó para o loop de projeção. Pronto. Você tem 180 segundos de buffer. Selecionei a pasta, op_vanguard final_cut a string e cliquei em enviar. A tela mudou. A barra de progresso avançou, 28%, 47%, 82%. Transmissão concluída. A voz de Thomas interrompeu. Temos imagens lá em cima. Toquei na imagem da câmera. O salão de baile estava congelado. Reed ficou parado, sem fazer nenhum gesto, imerso em sua própria performance. Atrás dele, a tela de projeção havia mudado. As fotos selecionadas e os chavões patrióticos haviam desaparecido. Em seu lugar, um campo de batalha banhado em visão noturna cinza azulada. Gritos, estática de rádio, minha voz gritando ordens. Crianças amontoadas nos cantos enquanto minha equipe as retirava das estruturas em colapso. A voz de Reed, clara e aguda, retardando as ordens de evacuação. Então, minha ordem de intervenção, equipe Alpha, movam-se agora. Quebrem o protocolo. Prioridade civil. E então, fumaça preta, silêncio, o som do helicóptero de evacuação girando à vista. Observei os convidados começarem a se virar. Alguns engasgaram, outros congelaram, os celulares caíram novamente. Ellen se levantou, a mão agarrada às pérolas. Emily olhou fixamente para a tela. E Reed? Seu rosto empalideceu. Pela primeira vez na noite, a máscara escorregou. Fechei o laptop e apertei o microfone. Hora de levar a verdade de volta para cima. O silêncio pesa até romper a sala. Atravessei as portas do salão como se já tivesse entrado em território hostil centenas de vezes, deliberadamente, silenciosamente, sem pedir permissão. A tela acima do arco floral ainda piscava, banhada pelo tom esverdeado das imagens de visão noturna. Gritos e conversas no rádio ecoavam de alto-falantes escondidos. Todos os rostos na sala haviam passado da polidez educada para a descrença atordoada. E no centro de tudo, Reed permanecia imóvel, uma das mãos firmemente fechada ao lado do corpo, a outra pairando como se ainda pudesse recuperar o controle. Na tela, a assinatura de calor da minha equipe brilhava como fantasmas nas ruínas de uma zona de guerra. Então veio o áudio, claro, inabalável. Reed, mantenha a posição. Sem evacuação até confirmação. Um instante, então minha voz, baixa, mas inflexível, negativo. Presença civil confirmada. Equipe Alpha, movam-se agora. O som de tiros. Crianças chorando.
Uma mulher soluçando enquanto. E então uma imagem que ninguém conseguia reproduzir, um menino, com não mais de 7 anos, aninhado em meus braços enquanto eu corria pela poeira e pelo fogo em direção a um ponto de extração que Reed se recusará a dar sinal verde. Suspiros percorreram a multidão como o vento atravessando um trigal. Emily ficou parada perto da borda do estrado, paralisada. Minha mãe tapava a boca com uma das mãos. Meu pai agarrou o encosto de uma cadeira como se isso pudesse salvá-lo. O senador Grayson se moveu primeiro, levantando-se com a lentidão de um homem calculando ângulos. Esta filmagem, começou ele, com a voz cuidadosamente neutra, é profundamente perturbadora. Mas sejamos bem claros, ninguém nesta sala pode verificar sua autenticidade. Um murmúrio de incerteza percorreu as mesas. Não pisquei. Poderia, senador, se não tivesse votado para selar os registros do comitê no trimestre passado. Seu rosto não se alterou, mas suas orelhas ficaram vermelhas. Qualquer um pode fabricar imagens hoje em dia, continuou ele. Deepfakes, reconstruções de inteligência artificial. Você não está apenas me dispensando, interrompi. Você está dispensando todos os agentes que nunca voltaram. Todas as crianças que quase morreram por causa de ordens erradas e covardia no comando. Grayson abriu a boca para retrucar, mas alguém se levantou primeiro. Última fileira, smoking, crachá de imprensa na lapela, quase invisível. Diretora Clary Walsh, disse o homem claramente, e sua voz me tocou de forma familiar. Derek Shaw. Servimos juntos em Ambar. Ele desapareceu do circuito depois de Istambul. Agora estava com uma câmera na mão e uma transmissão ao vivo já em andamento no celular. Esta filmagem é real, disse ele, elevando a voz. Eu fazia parte da vanguarda. Sou eu, 10 segundos da direita para a esquerda no formulário de evacuação. Vi Clary anular uma ordem que teria matado todos os civis naquele armazém. A voz de Reed foi a que atrasou. Ele é a razão pela qual quase morremos. A sala explodiu, não mais com sussurros, mas com gritos. Celulares erguidos. Convidados correram em direção à tela. A transmissão ao vivo enviou uma notificação por meia dúzia de feeds digitais, Ultimate, imagens de operação ultra-secreta expõe acobertamento político. Reed se moveu. Um borrão de tecido preto e pânico mal disfarçado enquanto se lançava em direção ao projetor lateral. O pendrive, ainda embutido, pulsava com um leve brilho azul. Sua mão se estendeu, mas Thomas foi mais rápido. Ele se colocou entre Reed e o equipamento, frio e imóvel como uma mola em espiral. Uma das mãos pairou ao seu lado. Sente-se, senhor, disse Thomas, em voz baixa, mas absoluta. Seu paletó se moveu apenas o suficiente para revelar a signo coldre. Reed congelou. As câmeras capturaram tudo. Certa vez, ele enterrou meu nome. Hoje à noite, o chão se abre sob o dele. A ala de segurança privada atrás do salão de baile era toda ângulos, frisos de metal frio, iluminação antisséptica, piso de linóleo limpo demais para parecer real, o tipo de lugar onde as coisas terminavam, não começavam. Lá fora, aplausos e descrença ainda ecoavam como tremores secundários das imagens, agora ecoando nos celulares de metade dos convidados. Lá dentro, Reed estava sentado, encurvado, em uma poltrona de couro sintético, os ombros tensos e o olhar calculista. Grayson estava de pé ao lado, em silêncio, com o telefone agarrado, mas sem uso, na mão. O homem não dissera uma palavra desde que a transmissão para a imprensa foi ao ar. Sua carreira estava sangrando, e ele sabia disso. Reed foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isto é uma caça às bruxas, disparou ele, num tom baixo e tenso. Você deu muita liberdade a ela. Acha que esta filmagem não pode ser explicada? Thomas encostou-se na parede do fundo, de braços cruzados. A filmagem é só o começo. Os pacotes de dados, os registros alterados, você escreveu essas histórias em tempo real e achou que ninguém notaria. O rosto de Reed se contorceu. Ela é instável, disse ele, apontando para mim. Sempre foi. A Black Horizon a destruiu. Você sabe disso. Ela desobedeceu ao protocolo. Ela trabalhou como freelancer em operações de campo. Não se trata da verdade. Trata-se do ego.
Não, eu disse, trata-se de fantasmas, do tipo que você achava que nunca sairia da Terra. Abri o arquivo no velho laptop de campanha, um dos 3 que eu havia colocado sob custódia física com Morty e sua equipe semanas antes, prevendo exatamente esse tipo de repercussão. Registro 47B, eu disse. Data e hora, 7 minutos antes da invasão da Vanguard, bate-papo interno das operações. Apertei o play. Olhei para cima. Minha equipe quase morreu porque você decidiu que meu nome era um túmulo mais conveniente do que sua própria falha de comando. Grayson deu meio passo para trás, seu rosto um estudo perfeito de um súbito desconforto moral. Eu não autorizei. Você não precisava, eu disse. Você apenas fez vista grossa enquanto ele construía a narrativa. Sirenes soavam fracamente ao longe, sem urgência, mas com um tom definitivo. Lá fora, os convidados eram calmamente orientados a permanecerem em casa. Os telefones voltaram a vibrar enquanto alertas de contas verificadas da mídia soavam. Diretora Clary Walsh revela falsificação de informações federais. Marcus Reed sob investigação. Então, bateram à porta. 2 homens de terno escuro entraram, sem insígnias em seus paletós, mas com o rosto impassível de uma certeza. Um deles, alto e de queixo quadrado, tirou um documento dobrado do bolso do peito. Marcus Reed, disse-lhe claramente, você está sob investigação federal por obstrução da justiça e falsificação de informações de inteligência da Defesa Nacional. Reed abriu a boca. Eu vi a mudança de direção se formando, a indignação, a típica atitude desviante de Reed. Nunca aconteceu porque, atrás dos agentes, meu pai estava parado na porta, olhando diretamente para mim. Não através de mim, para mim. Sua boca se abriu como se ele fosse dizer algo, mas não disse. Ele apenas observou enquanto eles seguravam os pulsos de Reed, os algemavam e liam o restante da advertência. Desta vez, ninguém desviou o olhar. Eu costumava ficar do lado de fora da moldura. Desta vez, fui chamado para o centro. O caos havia recuado como uma maré retraindo a espuma do mar. O salão de baile estava silencioso agora, exceto pelo tilintar ocasional dos talheres sendo retirados e pelos murmúrios baixos dos convidados relembrando que aquele casamento havia se tornado. Lá fora, o crepúsculo outonal pintava o pátio com um âmbar suave, sombras se estendendo sobre os tijolos ainda úmidos da chuva da manhã. A fotógrafa pairou desajeitadamente perto do arco floral, câmera na mão, meio levantada enquanto olhava de mim para o resto da família. Ela hesitou, depois deu um passo cauteloso em direção a Emily. Você quer só a família mais próxima? Perguntou, com a voz carregada de incerteza. Emily nem olhou para ela. Ela está neste, disse claramente, virando-se para mim. Não foi uma performance. Sua voz não tremeu. Ela falava sério. Eu ainda segurava meu casaco fechado contra o frio, a adrenalina lentamente se esvaindo dos meus membros como o gelo derretendo. O mundo não havia parado de girar depois da prisão de Reed, mas seu eixo havia mudado. Eu podia sentir isso na maneira como as pessoas me olhavam agora, não como uma pergunta, mas como uma resposta que não sabiam que estava faltando. Ele estava a alguns metros de distância, sua postura normalmente imóvel. Ela não havia falado desde que os agentes levaram Reed embora, mas agora se aproximava. Suas mãos se estenderam quase instintivamente, roçando a lapela do meu casaco. Você está enrugado, disse ela suavemente. Eu não respondi. Ela também não, mas seus dedos permaneceram no tecido por mais um segundo do que o necessário, alisando algo invisível. Arthur veio em seguida, mais hesitante. Parecia mais velho à luz do entardecer, quase menor. Eu vi o que você fez, disse ele, com os olhos fixos em algum lugar perto do meu ombro. Todo esse tempo, eu não te vi. Não ofereci absolvição. Apenas assenti uma vez. O fotógrafo nos posicionou. Thomas ficou à distância, de braços cruzados, observando com um leve sorriso. Emily se posicionou no centro, com o buquê sob o cotovelo. Agora, ela estendeu a mão, não apenas educadamente, mas incisivamente para mim. Clary, disse ela, ao meu lado. Eu me aproximei. A câmera disparou. Foi um momento simples, sem trombetas, sem discurso de reconciliação arrebatador.
Apenas 4 pessoas paradas onde não se encontravam juntas há anos, todas piscando para a lente como se não tivéssemos certeza de quem apareceria na foto. Mas eu estava lá, centralizada, vista. Emily se inclinou enquanto a câmera se ajustava para outro enquadramento. Obrigada, ela sussurrou, com seu hálito quente contra meu ouvido, por não me deixar casar com uma mentira. Já invadi esconderijos. Este jantar me assustou ainda mais. A cozinha da família Walsh parecia estranhamente imutável, a luz do sol cortando a ilha de mármore em quadrados perfeitos, rolinhos de canela esfriando em uma grade, a velha torneira de latão ainda pingando com um clique ocasional. Estava quente ali, mas não só por causa do forno. Havia uma suavidade naquele lugar hoje, algo que não habitava aquelas paredes há anos. Ou talvez eu simplesmente nunca tivesse estado ali tempo suficiente para senti-la. Sentei-me na ponta da mesa, o mesmo assento de canto para onde eu costumava me esgueirar quando adolescente e silencioso, meio invisível, sempre perto da saída. Desta vez, eu não tinha escolhido. Emily havia puxado a cadeira e sorriu, assentindo sem dizer nada. Thomas sentou-se ao meu lado, com o colarinho desabotoado, as mãos cruzadas sobre a caneca de café como se ela o estivesse ancorando a algo sólido. Ele também pertencia ali agora, naquele estranho espaço liminar entre o operativo e o que quer que estivéssemos aprendendo a nos tornar. À nossa frente, ele serviu o café como se nada tivesse acontecido na noite anterior, como se sua filha não tivesse desmantelado um encobrimento de décadas na frente de um senador e metade da elite de Catskills. Ela colocou uma caneca na minha frente com cuidado, creme já adicionado, exatamente como eu costumava beber antes da guerra e os protocolos tornarem meu paladar amargo e amargo. Arthur estava estranhamente quieto, passando manteiga em uma fatia de torrada como se a precisão importasse. De vez em quando, seus olhos se voltavam para mim e depois desviavam. Conversamos sem graça sobre o tempo, sobre o local, sobre como o DJ se recusará a voltar depois da confusão. Rimos um pouco, não profundamente, mas o tipo de risada que quebra a tensão sem precisar de uma piada. Então a porta da frente se abriu com um rangido. Passos leves ecoaram pelo piso de madeira, e uma garotinha, de não mais de 7 anos, espiou pelo canto da cozinha com um sorriso tímido. Cabelos claros presos em 2 tranças, uma fita azul escorrendo pelo ombro. Oi, ela disse. Emily se levantou. Clary, está é Jenna. Ela é sobrinha do Matt. Ficou conosco ontem à noite. Jenna se aproximou sorrateiramente, segurando algo pequeno na mão, um broche de margarida branca, de tecido bordado com pequenas pérolas no centro. Meu pai disse que você é o motivo de ele ter voltado para casa, disse ela, dando um passo em minha direção. Minha garganta se apertou. Não peguei a flor imediatamente. Em vez disso, olhei para ela, olhei de verdade, e vi a bondade destemida de uma criança que ainda não havia aprendido a desconfiar do silêncio. Peguei a margarida, prendi-a cuidadosamente na lapela do meu casaco e sorri. Então seu pai é um bom homem, disse eu, dando um tapinha na mão dela. Ela sorriu radiante e correu de volta para a sala, com uma fita arrastando atrás de si como um cometa. Ele me entregou um pãozinho de canela fresco sem dizer uma palavra, com os olhos brilhantes, mas firmes. Segurei meu café com as 2 mãos. Ele não tremeu. Pela primeira vez em anos, não senti que precisava justificar meu lugar naquela mesa. Eu simplesmente existia, e isso bastava. Thomas cutucou meu cotovelo gentilmente, a voz baixa, mas direta. Você já pensou em escrever sua história? Olhei para ele. Porque agora ela é sua de novo. A história quase me apagou. Aprendi a escrever a tinta. A rotunda de mármore brilhava à luz do fim da manhã, cada facho refletindo nas placas de latão ao longo das paredes curvas, cintilando como brasas há muito enterradas. Não havia faixas, nem orquestra, apenas um modesto pódio de madeira, uma bandeira a meio mastro e uma multidão que não precisava de espetáculo para entender a solenidade. Fileiras de cadeiras dobráveis ladeavam o espaço, metade ocupadas por uniformes, metade por civis cujos olhos guardavam histórias que nunca haviam colocado em palavras. Fiquei atrás do pódio, com as palmas das mãos apoiadas na madeira, me firmando. Um microfone zumbiu suavemente antes de silenciar, à espera. Eu nunca precisei de um nome no relatório, disse eu, com a voz calma, mas segura. Eu precisava que as pessoas que salvei vivessem. Não houve aplausos, ainda não, apenas silêncio, inclinando-me.
Durante anos, fiquei no escuro não por medo, mas porque o trabalho exigia, e porque eu acreditava, talvez erroneamente, que as pessoas mais próximas de mim poderiam viver sem saber quem eu havia me tornado. Olhei para baixo para respirar e depois para cima. Aquele silêncio protegia missões, mas também protegia mentiras. E quando a verdade se tornava inconveniente, era mais fácil para alguns me apagar do que confrontar o que realmente aconteceu. Mas a verdade tem um peso. Ela não flutua para longe. Ela espera. E, eventualmente, ela pousa. Na segunda fileira, vi Thomas, com as mãos entrelaçadas à frente, o olhar firme. Ao lado dele, Emily ergueu o celular, a luz vermelha piscando enquanto transmitia o momento ao vivo em seu podcast. Atrás deles, espalhados pela multidão, reconheci fragmentos do meu passado, ex-agentes da vanguarda sentados sem patente, mas não sem reverência. Um aceno de mote. Uma breve saudação de Jenna. Rostos marcados pelo silêncio, agora finalmente reconhecidos. Enfiei a mão no bolso interno do meu blazer e levantei o metal, não a réplica, mas o original, carmesim e prateado, polido pelo tempo, pela demora injusta e pela memória. Disseram-me que a vanguarda não existia, que o que fazíamos não tinha nome. Hoje, isso muda. Virei-me e gesticulei para a placa recém-inaugurada na parede do memorial. Um selo de bronze esculpido agora brilhava onde antes havia um espaço em branco. Abaixo dele, gravado em pedra, Operação Vanguard, Divisão Horizonte Negro, confirmada e arquivada, 2023. Uma pausa, depois uma onda de movimento. A primeira pessoa a se levantar foi um jovem agente de uniforme azul. Ele se levantou lentamente, cumprimentou com formalidade praticada e proferiu palavras que eu não ouvia há anos. Bem-vindo de volta, diretor. Os demais se seguiram, um por um, uma ovação de pé, sem alarde, apenas o simples som de sapatos contra o piso, mãos se encontrando em aplausos constantes. Não era triunfo. Não era vingança. Era reconhecimento. Desci do pódio e caminhei ao longo da borda da rotunda, passando pelo muro onde nomes viviam para sempre. O meu estava perto do centro agora, não em negrito, não sublinhado, mas inamovível. Abaixo dele, em letra mais fina, às vezes o silêncio salva vidas, mas a verdade salva nações. Exalei lentamente, não apagado, não esquecido, apenas escrito, finalmente a tinta. Certa vez, ele enterrou a história dela sob linhas redigidas e relatos falsos. Mas, no final, Clary permaneceu em plena luz do dia, com seu nome gravado em pedra enquanto o dele estava estampado em um mandado de prisão. A justiça não rugiu. Ela sussurrava em cada saudação, em cada verdade reivindicada. Como a nota final de um hino há muito silenciado, quando a verdade finalmente soava, toda a sala se levantava para ouvir. Se esta história te emocionou, curta, compartilhe e inscreva-se. Depois, deixe um comentário. Escreva um se você se sentiu visto na luta de Clary, ou dois se acha que ainda há mais a dizer.